Oi pessoal, tudo bem com vocês? Este é mais um vídeo do canal Relatos de Experiências Projetivas. Faz tempo que eu não fazia um vídeo, né? Faz tempo que eu não via vocês aqui. Eu peço desculpas, né, pelo tempo muito longo, mas houve muita correria, né, neste mês, no mês de outubro. É sempre um mês onde eu tenho muito trabalho e eu acabei ficando sem tempo. E foi hoje só que eu tive uma experiência. E esta experiência se trata de um amparo a um espírito sofredor. E este espírito eu desconfio que ele seja não um desencarnado, e sim um encarnado que estava projetado. Não se esqueça aí, né, de se inscrever no meu canal. Deixa aí um joinha, um comentário, né? Vocês pensaram que eu tinha desistido do canal, mas eu não desisti não. Vamos lá, eu vou narrar a experiência. E durante o sono, eu tive uma experiência daquelas que a gente acorda diretamente no plano extrafísico, né? E eu não me lembro de ter saído do corpo nada. Eu já acordei. Aliás, eu despertei a minha consciência ali, né, em um local. Eu lembro que o local que eu estava ali, eu me vi em um local assim, parecia ser um tanque de banho, né? Não era uma piscina, mas algo parecido assim. E eu estava sentado ali, né? No cantinho. Eu estava sentado na posição de lótus, assim, né? Com as pernas cruzadas. E aí eu estava conversando com alguém. Mas assim, de início eu não lembro direito. Eu lembro que essa pessoa falava sobre espiritualidade. Estava falando sobre espiritualidade. Aí a lucidez foi aumentando, né? Eu comecei assim a aproveitar, né, lucidamente daquilo que aquele espírito estava conversando. Percebi que era um garoto que estava falando comigo. Era um garoto de por volta dos seus 13, 14. Era um adolescente. E ele era assim, ele era branco, né, com os olhos claros, os olhos verdes, e os cabelos dele eram compridos, né? Ele tinha os cabelos assim castanho, claro, e compridos. Era um garoto assim até de uma aparência bonita, né? E aí ele estava falando sobre encarnação ou coisas assim. Muitas coisas que ele falou eu não lembrei, né? Não me veio a memória quando despertei. E se perdeu. Mas algumas coisas eu consegui lembrar bem do que ele estava falando. Ele no início ele estava falando assim, ele falou assim uma coisa assim para mim, sabe, é, eu acho que eu tenho que me libertar espiritualmente. E aí me veio na intuição que ele estava falando de suicídio. Aí eu falei assim, não é assim, eu não faça isso. E aí ele começou a me falar algumas coisas assim, eu lembro, ele falou assim, eu sou muito consumista. Eu sou uma pessoa muito consumista. E isso é um defeito que eu tenho e eu não consigo me livrar dele. E aí ele estava muito emocionado. E aí eu abracei ele durante, doando a minha energia, né? Eu dei um abraço e eu estava assim muito comovido, né, com ele, porque estava com ideias suicidas. E aí eu percebi que certamente se trata de um espírito encarnado aqui entre nós, né? E provavelmente ele não está se adaptando à encarnação dele. Talvez seja alguém assim com, né, de classe média alta, eu não sei, mas ele se disse uma pessoa consumista. E aí eu despertei no corpo físico, né? Foi isso que eu lembro.
É assim, a gente tem às vezes este tipo de experiência que são amparos que a gente faz fora do corpo. E assim, isso aí não é assim para encher nosso ego, ou isso quer dizer que a gente a gente é um espírito evoluído, tal. Não, nada disso, eu não sou nenhum espírito evoluído, nem de luz, nada. Mas como eu sempre digo, né, quando você se interessa por viagem astral e você se aprofunda nos estudos e quando você tem as suas experiências, certamente a espiritualidade irá patrocinar este tipo de experiência de ajuda. Essa ajuda vai ser a espíritos desencarnados que estão sofrendo, né, fora do corpo. Ou também, como esta que eu narrei agora há pouco, que é um espírito encarnado, né, que estava fora do corpo. E aí, se você quiser, você também pode ter. Eu aconselho você, antes de deitar, se colocar à disposição da espiritualidade. E assim dizer assim a espiritualidade, que quer ser útil. Diga à espiritualidade que você quer ser útil fora do corpo e que mesmo inconsciente você possa ajudar as pessoas. E certamente você terá alguma experiência assim, de ajudar o próximo fora do corpo. Ora, a maioria das pessoas que saem do corpo ficam aí zanzando, fazendo coisas inúteis. E aí, certamente, a espiritualidade vai encontrar uma oportunidade de te levar a algum local e ajudar alguém que precisa. Eu tive algumas outras experiências, né, neste mês. Eu só tive assim uma que eu lembrei, eu vou contar também. Foi assim, eu me vi fora do corpo. Eu estava andando assim no local estranho, né? Ali já era umbral, clima um pouquinho mais pesado, né? E aí eu estava andando, me vi fora do corpo, né? Lúcido. E aí eu percebi que de encontro a mim vinha um espírito caminhando. Eu achei assim, como eu consegui lucidez, eu pensei, eu vou abordar ele. Só que alguma coisa me disse que era para não abordar. E aí eu não abordei, eu passei direto dele. E aí esse espírito ele me viu, ele voltou. E aí ele se transformou. Ele já não era assim, a aparência dele estava normal. E aí mudou a aparência dele para digamos assim, um espírito deformado, né? Ele estava andando de cócoras. Ele começou a andar de cócoras e andar assim rápido. E ele tinha uma aparência assim meio feia, né? Não era muito agradável. E aí de repente começou a aparecer outros espíritos do mesmo jeito, andando assim de cócoras e com os braços compridos e também a aparência não muito agradável. Aí eu percebi que eu estava com meu irmão. Eu não vi meu irmão, eu só escutei a voz dele. Ele me chamou assim: Carlos, vem cá, onde você vai? E aí, quando eu vi aqueles seres estranhos, eu levantei voo. Eu não quis pagar para ver o que eles iam fazer, né? Porque eles começaram a aparecer em vários cantos. E aí eu saí voando e eu subi assim uma certa altura, eu vi alguns prédios assim, um colado do outro. Aqui lá no plano, no umbral, né? Existem muito dessas construções que são assim prédios, como se fossem grandes galpões e com, né, fachadas altas. Eu subi e entrei dentro de um prédio, de um desses prédios. E aí eu consegui atravessar a parede. E aí eu passei por cima assim
parecia assim, quando eu estava dentro, parecia ser uma espécie de um teatro ou alguma coisa assim. Estava tendo um evento lá. E existia muitas pessoas que estavam ali assistindo a alguma coisa. Não sei se era um show ou um teatro, mas assim, as cadeiras estavam dispostas como se fosse um teatro e havia como se fosse um palco. E aí eu passei por cima deles assim e vendo tudo aquilo lá embaixo. Aí eu despertei no corpo físico, né? E aí eu senti a repercussão forte, né? Quando a gente volta ao corpo, a gente sente aquele baque, né, da entrada ao corpo. E é isso aí. Foram essas as experiências mais relevantes que eu tive. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar aí um comentário, um joinha. E não me abandone, eu não irei deixar o canal. Espero fazer mais vídeos, né, neste próximo mês. E vou nessa. Muito obrigado aí. Tchau, tchau. Fui.